Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde, gente. Obrigado por terem vindo. A nossa palestra, a gente vai falar sobre como transformar aprendizado de produto em inteligência de negócio. E a primeira coisa que é legal de compartilhar é um título longo, né? E lendo esse título pode ser que já venham várias coisas assim na cabeça. E a primeira coisa importante que a gente queria compartilhar assim, é que a gente acredita muito que o ato de transformar aprendizados de produto em inteligência de negócio é uma habilidade. E é uma habilidade que se desenvolve com o tempo. E a nossa pretensão aqui hoje é compartilhar com vocês um pouquinho da nossa trajetória, da nossa experiência, dos nossos aprendizados, para a gente falar um pouquinho sobre essa habilidade. E aí, para começar, a gente quer se apresentar. Então, eu sou o Guga Moser, trabalho hoje na K21, sou consultor estrategista na K21. Já tenho aí mais de 5 anos de experiência no mundo da agilidade e também trabalhando com desenvolvimento de produtos digitais. Já passei em alguns setores como o setor financeiro, de varejo, e hoje estou como consultor estrategista na K21. Algumas coisas que eu queria compartilhar assim, sobre mim, sobre a minha experiência. Durante muito tempo eu fui PM de eventos de agilidade. Dentro da K21 ajudei a criar o RH Summit, o Product Summit. Durante muitos anos também colaborei aqui no Scrum Gathering Rio. E muito feliz por estar aqui hoje como participante também, palestrante pela primeira vez. Então é muito legal. Uma segunda coisa muito legal, eu gosto muito também de produzir conteúdo. E aí, nessa produção de conteúdos, tem alguns vídeos dentro das plataformas digitais que a K21 oferece. Então, é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. E também, no nosso aprendizado, na nossa jornada em clientes, ao longo do tempo, a gente vai reunindo aprendizado, experiência. E ajudei a escrever diversos e-books ali, principalmente de OKRs, que é muito o que eu estou focado hoje em dia, que é desenvolvimento de negócios. Então, é uma coisa que eu me orgulho e gosto de compartilhar. E aí, falando um pouquinho da minha vida pessoal, eu gosto muito de board game, e desde 2017 eu sou colecionador. Se alguém gosta desse assunto aí e quiser trocar ideia depois, tem jogo na mochila, sempre tem um jogo junto, a gente pode jogar depois no happy hour aí. Uma segunda coisa que eu gosto de falar também, eu nasci em Nova Friburgo, região serrana do Rio, e eu gosto de compartilhar que Nova Friburgo é a capital secreta do mundo. Se você ainda não sabe, é porque é secreto, mas é. E a terceira coisa, eu sou casado com a Rai, a gente já vai fazer 4 anos de casado esse ano, e é um pouquinho sobre mim. Isso aí, valeu, Guga. Bom, eu sou o Thiago Miller, o pessoal me chama de Miller, porque teve uma época que chegou a ter 16 Thiagos no nosso time, então é impossível, tem que chamar pelo sobrenome. Eu estou no Scred já há mais de 10 anos, sempre trabalhando com produtos digitais, então com essa experiência na área de produtos. Passei por algumas vertentes de negócio, passei por canais digitais, fidelidade, marketplace, mais recentemente aqui na área de investimentos e aí atualmente também como mais recente na função aí de head da área de investimentos. Também tenho participação em alguns projetos que a gente tem de transformação cultural e digital. Mais um pouquinho sobre mim, assim, no aspecto mais profissional. Eu adoro ler, sou apaixonado por livros. Tem gente do time aqui que não me deixa mentir, que eu estou sempre mandando alguma coisa, de onde é que eu li. Até a gente vai passar umas referências aí para vocês no final da palestra. Volta e meia a gente fala em alguns eventos, né? Aqui tem até uma foto de um evento muito marcante, assim, que foi ano passado, quando a gente lançou um home broker. Então, permitimos ali, o nosso time lançou esse produto, né? Isso é lá na sede da B3, da Bolsa de Valores. Consegui representar o nosso time lá naquele evento que foi muito legal. E tem uma coisa que é muito marcante para mim, que eu consegui fazer uma especialização no MIT, em tecnologia e inovação. Foi uma experiência ímpar de aprendizado, assim, na minha vida, que é algo que me marca bastante, eu gosto sempre de compartilhar. Do aspecto mais pessoal, pelo sotaque já devem ter visto, mas eu sou um autêntico gaúcho churrasqueiro. O Guga já foi lá em casa também, não me deixa mentir. Já comeu um churrasquinho lá, não convido vocês porque está muito longe. E eu adoro viajar. Essa foto que está aqui até é a última viagem que eu fiz em Dubrovnik, na Croácia. Estou eu e minha noiva, não sou casado ainda, está quase. Mas é assim, olha, vamos para o que interessa, né, Guga? Porque conhecer a gente dá para conhecer no bar, né? Vamos ao conteúdo que é o que interessa. Então, assim, como a gente falou dessa habilidade, né, que a gente entende que é transformar esses aprendizados de produto em inteligência de negócio, a gente quer contar sobre 2 perspectivas. A gente viveu uma história juntos, que é o que a gente vai contar aqui ao longo da palestra, e a gente quer trazer a perspectiva de um head de produto que viveu essa história e também da perspectiva de um consultor estrategista. Exatamente, então um pouco de uma palestra 2 em 1, que
a gente vai compartilhar sobre essa habilidade. E aí, como que a gente quer fazer isso? De 3 formas principais. Uma delas é compartilhando habilidades específicas. Então, a gente quer compartilhar um pouco de conteúdo com vocês, referência, que pode ajudar. A segunda dela é contando boas histórias aqui, de resultados. Então, a gente teve uma experiência juntos, mas também, depois da nossa experiência, né, a gente também já teve um montão de coisa que aconteceu e a gente quer contar um pouquinho para vocês. E a terceira forma é contar também os principais aprendizados que a gente teve nessa jornada, que é a partir da nossa experiência, também passar um pouquinho para vocês vocês possam aproveitar. Inclusive, toda a nossa palestra está organizada em alguns principais aprendizados que a gente priorizou para poder compartilhar com vocês. E aí, também já dando um disclaimer aqui, gente, a gente vai disponibilizar esse material no final para vocês. Então, eu sei que o pessoal gosta de tirar foto, às vezes pela distância a letra não fica muito boa. Podem ficar tranquilos, relaxarem, aproveitar e no final a gente vai dar acesso ao conteúdo para vocês. Bem, então acho que é legal falar como que a gente se encontrou, né? Antes da gente entrar especificamente nos aprendizados. A K21 começou um trabalho junto com o Sicredi de um movimento de transformação mais amplo que estava acontecendo. E aí, quando a gente começou o trabalho com o Sicredi, e aí é um aprendizado muito nosso da consultoria, vivendo o processo de transformação, que a gente vai aprendendo que todo movimento de transformação ele precisa ter um equilíbrio entre movimentos de largura e profundidade. Então, a gente tinha um objetivo de impactar o sistema como um todo, mas a gente falou assim, olha, para que a gente possa também chancelar a nossa transformação, a gente precisa ter resultados. Então, a gente precisa ver a vida como ela é, a gente precisa entrar lá nos times também para ver da realidade e a gente conseguir impactar, porque são esses resultados que alimentam a transformação. E aí, a gente tinha que escolher uma área, e aí a primeira área escolhida foi a área de investimentos, que o Thiago era o líder. E a gente começou ali uma jornada juntos, e aí compartilhando um pouquinho com vocês, que foi um modelo que a gente construiu e aprendeu junto no Sicredi, né, nesse movimento de transformação que aconteceu lá, que a gente chamou de mergulho. E o que foi esse trabalho? O mergulho consiste numa imersão de 3 meses, onde a gente visa acelerar resultado de negócio, então a gente já quer antecipar a entrega de valor para o cliente, então olhar de produto, certo? Vamos pegar fatias de valor, vamos entregar, gerar aprendizado e acelerar. Mas não só a gente quer entregar, como a gente também quer capacitar as pessoas a serem orientadas por resultados, desenvolver essas habilidades, inclusive a gente vai falar aqui. Então foi um pouquinho de como a gente se conheceu e começou a trabalhar junto, né? Perfeito, e esse é um ponto muito legal que desde o início ele gerou aprendizado, assim, porque tem uma coisa que é engraçada quando acontece nesses movimentos, né, de uma empresa do tamanho do Sicredi, imaginem com mais de 38 mil colaboradores, procurar uma consultoria. E todas as empresas precisam se transformar, precisam evoluir, a gente sempre procura com esse olhar de grandeza, né? Queremos ajuda para uma transformação. E veio uma provocação muito forte desde o início, que eu não posso esperar eu transformar, eu passar um período todo olhando para dentro e aí eu começar a gerar valor. Então a gente sentiu uma abordagem muito forte que vinha do time aqui da K21 de atuar conosco como eles esperavam que a gente atuasse com os nossos clientes. Então também vinha essa provocação assim de vamos tentar gerar valor em profundidade num curto espaço de tempo. E por que daí a área de investimentos, assim, naquele momento, né, quando a gente tinha esse olhar de negócio? Naquele momento lá, que era 2021, a gente estava olhando para frente ali para um cenário que era extremamente desafiador. A gente já estava com um cenário com a Selic subindo um pouco, quem lembra lá na pandemia que a taxa de juros baixou um monte, naquele momento já estava subindo. A gente tinha custos de produção, quando a gente olha para a produção rural, que é o carro-chefe ainda do Sicredi, estava subindo muito. Então todos os clientes associados, né, do Sicredi, que consumiam crédito rural, eles estavam dependendo de muito mais recurso para financiar a sua produção. E como é que funciona em qualquer instituição financeira? Para eu liberar um crédito, eu preciso ter recurso captado de investimentos. Só que o dinheiro de investidor estava escasso, porque a concorrência estava alta, então que é um dos contextos que por que a área de investimentos. Essa viés de sustentabilidade do negócio, porque era um desafio que até então a gente não vinha enfrentando, sempre tinha recurso. A gente começou a olhar e fazer projeções que, com a concorrência apertando, podia ser que a gente não tivesse recurso para financiar o que é o carro-chefe de receita da empresa, que é a conta do crédito. Então, dentro disso, a área de investimentos ganhou uma relevância muito grande dentro da organização. E com a concorrência do jeito que estava, a gente precisava gerar um resultado de negócio num curto espaço de tempo, que era justamente o trabalho que se propunha fazer naquela época. Exatamente. E o que a gente aprendeu nessa jornada foi o seguinte, a gente descobriu uma fórmula que ela é infalível, ela funciona para qualquer contexto e a gente vai ensinar para você. Mentira. Não existe, né? Isso não estava combinado.
E eu acho que esse é um insight muito importante, gente, quando a gente está olhando para o processo de transformação, seja você no papel de consultor, de um agente de transformação, ou seja você no papel de um líder. Não existe fórmula, existe aprendizado. E eu acho que esse é um dos principais insights que a gente aprendeu. Então foi muito legal, porque foi a primeira área que a gente fez o mergulho, a gente já obteve alguns aprendizados, e o movimento de escalar qualquer transformação é um movimento de escalar aprendizado. A gente escala aquilo que funciona, certo? E então esse é um insight bem importante. E aí, antes de entrar especificamente nos aprendizados, eu acho que é legal também desmistificar um pouco dessa palavra inteligência de negócio, né? Eu não sei, mas eu acho que o senso comum, assim, né? Quando a gente fala sobre inteligência de negócio, você logo imagina um dashboard, vários números e uma coisa super elaborada acontecendo. E assim, também é isso, pode ser isso, mas pode ser muito mais simples. Que para chegar lá existe um processo de aprendizado, certo? E aí a primeira mensagem que a gente quer passar assim é: criar inteligência de negócio é o simples ato de transformar os aprendizados em orientações práticas para os times. Então, o que significa isso? Significa a gente realizar um experimento, definimos uma hipótese e a gente acredita, olha, se a gente tomar tal ação, a gente vai obter tal resultado. Uma vez que a gente fez o experimento uma vez, aprendeu, fez de novo, aprendeu, isso se torna uma orientação. No futuro, quando alguém levantar a mão e falar assim, cara, a gente precisa de um produto que vai aumentar a diversificação de investimentos. Opa, já temos um aprendizado aqui. Para isso, a gente sabe que isso e isso e isso funciona. Bem, pelo menos funciona naquele contexto. Talvez vocês tenham que testar de novo. Mas no final é isso, é simplesmente transformar aprendizados em orientações práticas. E aí, dentro dessa linha assim, de raciocínio, tem uma frase do Marty Kagan, que imagino que vários conheçam, mas para quem não conhece, ele é um dos gurus assim, da área de produto, e a gente tem várias referências dele aqui ao longo do papo, que ele comenta que o propósito do time de produto é atender os seus clientes, criando o produto que eles amam e que funcionem para o negócio. E eu vejo que muitas vezes na área de produto a gente lida com esses dois espectros como se eles fossem uma dicotomia. Se eu atender um negócio, eu não vou atender o usuário final, eu não vou atender o cliente. E, na verdade, um trabalho de produto bem feito, ele tem que justamente achar um ponto ótimo dessa equação. É eu atender um negócio de uma maneira que deixe também o cliente satisfeito. E aí, trazendo esse conceito um pouco para a prática, assim, como é que a gente veio trabalhando, né? Um ponto que foi aprendizado. A gente precisa entender profundamente o modelo de negócio da empresa que a gente está inserido. E como é que a gente aprendeu isso na prática, assim? Acho que até nos primeiros ciclos de OKRs ali que a gente viveu, né, Guga? A gente teve algumas tentativas que talvez elas funcionariam muito bem para uma empresa que tivesse outro modelo de negócio, mas não dentro do Sicredi. Até que a gente chegou num case aqui que foi bem bacana, que é esse que eu vou contar. A gente se deu conta, por mais simples que pareça, né, mas é difícil isso no dia a dia, que os produtos não vivem isolados dentro da empresa. Se você trabalha numa empresa grande, imagina uma instituição financeira do tamanho do Sicredi, com vários produtos, com cartões, investimentos, créditos, seguros. Se todo produto quiser ser o mais relevante ao tempo todo, pobre usuário. Vai ser bombardeado de coisa, as áreas dentro da empresa trabalhando em silos, aquilo não vai funcionar. Mesmo no contexto de uma empresa menor, eu também preciso saber o que o meu produto está impactando nas linhas de receita, o que está impactando no balanço, o que está impactando no caixa da empresa. E aqui o que foi o case que a gente viveu, retomando ao que eu contei ali da época, né? A gente precisava de recursos de produtos de investimento para financiar a nossa safra lá do crédito rural para os nossos associados que tomavam crédito rural, num contexto que estava ficando escasso, porque ninguém tinha dinheiro para investir, e os custos de produção estavam ficando mais caros. Essa era a necessidade do negócio. E aí vocês me perguntam assim, Miller, você não falou que tu era de investimentos, tu está falando necessidade lá do crédito? Sim, é justamente por isso. Porque a necessidade maior da empresa, naquele momento, era uma necessidade de crédito. A gente tentou olhar como é que a gente, como produto de investimento, ia ajudar aquilo, em vez de tentar olhar só para produtos de investimento de maneira isolada. Ao mesmo tempo que a gente tem uma necessidade do associado, que começa a chegar naquele momento que muita gente colocou todo o seu dinheiro em ativos de risco, que a Selic estava 2%, perdeu dinheiro, viu que não era bem assim. A Selic estava numa curva de alta novamente e as pessoas um pouco perdidas, assim. O que eu faço agora? Porque me falaram que tudo aquilo ali era ruim, tudo isso aqui era bom, eu fui lá, perdi dinheiro, como é que eu faço? Então o usuário, o associado, tinha uma necessidade de investir em algum produto que fosse aderente ao cenário econômico e atendesse às suas necessidades. Olhando para tudo isso, a gente fez uma aposta. A gente olhou, olha, tem um produto que a gente já oferece, que é a LCA, que para quem não conhece é um produto que ele é isento de imposto de renda, ele tem umas características que para a renda fixa ele é muito interessante, só que a experiência dele não é a melhor possível.
Então a nossa aposta foi o quê? Vamos otimizar essa experiência, fazer várias melhorias aqui dentro desse produto, porque ele é um produto que o recurso que eu capto de um investidor, eu consigo usar para financiar o crédito rural, que atende a necessidade do negócio, e eu também trago uma alternativa interessante para o usuário investidor naquele momento ali, como estava o cenário. E o que aconteceu? A gente também conseguiu colaborar com os stakeholders, que é outro ponto que a gente vai trazer depois e que dentro do nosso modelo de negócio é muito relevante, que são as cooperativas do sistema, que têm um contato direto com o associado. E como isso atendia uma necessidade da cooperativa, elas fizeram um trabalho de distribuição e de vender esse produto para o associado. Junto com as melhorias de experiência que a gente fez dentro desse produto, em um ano a carteira triplicou. E aqui eu estou trazendo em ordem de grandeza, se eu pudesse falar os valores absolutos, vocês iam ver que é muita coisa. Então aqui eu acho que é um baita de um recado, assim, de como que não olhar só para um ou só para outro consegue gerar esses resultados para o negócio. Legal. E aí, olhando agora um pouco da perspectiva aqui, né, do consultor, e para vocês entenderem um pouquinho do que está por trás, acho que é muito legal, eu gosto muito do Gibson Bidle. Ele é o CPO do Netflix, né, o Chief Product Officer, ele é o líder de produtos do Netflix, e eu vou citar ele algumas vezes aqui. Ele fala muito sobre produtos, tem muitos materiais legais, e aí ele cita um modelo, né, que é o GEM Model, né, em inglês, que em português, né, é ali crescimento, engajamento e monetização. É um conceito bem conhecido. Eu não sei nem se esse método é dele, mas eu sei que ele usa bastante, que basicamente como é que ele funciona. Imaginem a cabeça de um executivo, a cabeça de um CEO, e ele está sempre pensando no negócio dele em gerar grandes impactos, certo? E aí, no limite, se a gente pegar qualquer tipo de impacto que ele está pensando, a gente consegue resumir dentro desses 3 grandes impactos, que é crescimento, engajamento e monetização. Então ele está pensando, por exemplo, em crescimento. Eu quero alcançar mais pessoas, eu quero habilitar economia de escala, eu quero habilitar efeito de rede, eu quero mais pessoas usando o meu produto, eu quero aumentar os volumes. Esse é um pensamento, é um grande impacto, o crescimento. Um segundo caminho é pensar no engajamento, certo? Eu quero mais pessoas usando o meu produto, eu quero as pessoas falando da minha marca, eu quero as pessoas que já consomem, aumentando a recorrência. E um terceiro grande impacto de negócio é a monetização. Eu quero aumentar minha receita, eu quero diminuir custo. Então, esse método é muito legal, porque quando a gente está pensando em macro estratégias de negócio, e no caso pensando em macro estratégias de produto, e até pensando, poxa, como que a sua área se encaixa dentro do modelo de negócio da organização, é um método que ajuda muito. Então, depois vai ficar no material para vocês ali alguns exemplos de métricas, né, de cada um desses que ajuda vocês a entenderem, vocês podem conferir depois. Mas, basicamente, essa aqui eu acho que é uma dica muito preciosa. Então, quando você olhar para um objetivo estratégico da sua empresa, por exemplo, a empresa está querendo aumentar o número de usuários ativos. Opa, a empresa está falando em crescer, certo? Ela quer crescimento. É claro que esses 3 impactos, eles sempre andam meio juntos, certo? Mas sempre tem um que predomina, porque vocês concordam que se eu tiver uma estratégia de crescimento, eu posso estar abrindo mão de receita porque eu quero atingir diferentes públicos. Isso é totalmente diferente se eu disser, olha, só quero aumentar a receita e falar assim, não, olha para o público que mais me dá dinheiro, esquece o resto e vamos focar nesse público. Então, é um método muito legal e a gente queria deixar aqui como dica para vocês. E até conecta com o exemplo que eu trouxe antes, assim, perfeito? Porque aqui, naquele caso, a gente acabou atacando 2 desses pilares aqui. E um ponto que é interessante também, assim, que tu comentou da cabeça do executivo, né? Se a gente tentasse trazer uma iniciativa de prioridade, que nem aquela que a gente trouxe, de fazer uma otimização de um produto, que foi um trabalho super extenso, só sob a perspectiva da área de investimentos a gente não ia conseguir. Só que a gente conseguiu ter esse olhar para o todo e justificar que não. Isso defende o principal business da empresa, que pode estar relacionado à monetização naquele momento. E tinha, na época, você lembra, algumas prioridades que eram teoricamente inegociáveis, né? Quando a gente defendeu com os argumentos corretos, aquelas outras prioridades foram negociadas e a gente conseguiu abrir espaço no nosso time para trabalhar naquele produto ali que a gente entendia que era o que mais ia gerar resultado no momento. Perfeito. E aí até um adesivo da K21, gente, o Rodrigo Toledo fala muito, né? Toda lista maior ou igual a 2 precisa ser priorizada. Adoro esse adesivo. Quem depois quiser passar nos 3 da K21, a gente tem adesivos lá. Segundo aprendizado, invista tempo de qualidade para definir a sua estratégia de produto. Gente, esse é um ponto muito importante, e essa palavra estratégia, às vezes, ela é ampla, né?
E às vezes quando a gente fala de estratégia, ou parece que é algo inacessível, né, e que algumas pessoas falam e às vezes o nosso time, a gente lá no dia a dia não fala, ou então às vezes a gente simplifica, né, a gente se torna simplista, né? Ou seja, a gente acaba falando de uma coisa de uma forma um pouco rasa e esquece de aprofundar. E esse é um passo muito importante quando a gente está falando da habilidade de transformar aprendizados em inteligência de negócio. E aí também um conceito que é muito legal aqui, eu acho que vale trazer para vocês, quando a gente está falando da essência do que é um produto, uma referência também do Martin Kagan, que ele diferencia um pouco ali, quando a gente fala de estratégia, tem 3 pontos que são muito importantes e é legal compartilhar. O primeiro dele é que quando a gente está falando de uma estratégia, né, a gente precisa entender qual que é a visão, né, aonde a gente quer chegar. Então, por exemplo, quando a gente está falando de desenvolvimento de produtos, é muito importante você pensar, poxa, daqui a 2, daqui a 5 anos, aonde que eu quero chegar? Aonde que o meu produto, qual é a visão do meu produto nesse intervalo de tempo? Às vezes, em alguns casos, em times de plataforma, essa visão pode ser até mais ampla, né, 10 anos, mas assim, são exceções. Eu acho que uma visão entre 2 a 5 anos assim, é o ideal. O máximo, né, 5 anos. E aí, o segundo ponto, depois dessa visão, a gente tem que falar, bem, como é que a gente vai chegar lá, né? Que aí sim entra a parte da estratégia. E a estratégia de produto representa exatamente a sequência de produtos que você vai querer entregar até você chegar onde você quer chegar. Então, imagina que vocês vão lançar o seu produto hoje e se for uma versão, né, de teste, um MVP, ele tem que te envergonhar, certo? Daqui a pouco você vai lançar esse mesmo produto, você vai lançar uma nova versão dele. E aí ele vai melhorar, e ele vai melhorar. Então imagine qual é essa sequência de produtos que eu quero entregar para que daqui a 2 a 5 anos eu atinja essa visão. E aí no terceiro passo vem a ambição, que é o quão rápido eu quero chegar lá. Ou seja, o que eu vou abrir mão em prol dessa estratégia? Eu vou paralelizar ela com outras estratégias que também são importantes, ou eu quero focar muito nela. Então isso vai te ajudar a definir a ambição. Esse é um ponto que aparece muito para quem pratica OKR e ou já viveu, sabe que é exatamente aquela discussão no nosso target, né? Quando a gente está discutindo um objetivo estratégico, aonde a gente quer chegar, né? Dentro de um ciclo de 3 meses, o quanto a gente quer evoluir aquele indicador. É exatamente essa ideia de ambição. E aí, pegando esse gancho de OKRs, né? Um ponto que a gente viveu na pele também, é que a gente começou a trabalhar com OKRs quando a gente começou o processo do mergulho, só que a gente entendia que faltava elementos, assim, porque imagine que a gente está trabalhando com ciclos ali trimestrais. Eu poderia ter vários ciclos trimestrais bem-sucedidos, mas não necessariamente aquilo estava me levando para um norte que é onde realmente eu gostaria de chegar. E aí a gente entende, assim, que a estratégia de produto é esse equilíbrio justamente, né, dessa visão de longo prazo e essas fatias de valor de curto. E eu tenho que sempre ter atenção se essas fatias de valor de curto prazo, elas estão me aproximando desse ponto B que eu quero chegar ou se elas estão me distanciando. E aí tem métricas, tem N pontos que daí a gente pode se valer deles para conseguir inferir isso se eu estou me aproximando ou me distanciando. Então é uma coisa que a gente sempre tenta trabalhar, assim, de vamos tentar ver onde é que a gente quer chegar e fazer essas fatias de valor. E tem alguns exemplos até que a gente consegue viver disso, e até de um conceito que também é do Kagan, né, que ele fala que os times de produto eles sempre são avaliados pela estratégia, pelo resultado de negócio e pela qualidade das entregas. E por que eu gosto de trazer isso? Assim, porque pensem na cabeça de um stakeholder, né? A gente tem um caso ali. Todos vocês que investem devem ter passado por isso alguma vez. Vou lá botar meu dinheiro, tem um valor que a instituição vai me dar de volta, se é um produto de renda fixa, que é aquela sopa de letrinhas, né? 100% CDI, 90%, aquela coisa. Agora imaginem no viés da instituição, como é que eu chego nesse preço? Cara, tem vários jeitos. Dá para ser por segmento, dá para ser pelo valor, dá para ser de N formas. E nesse caso, a gente entendia que o jeito que a gente faz isso hoje ele pode ser melhorado. Só que para ele chegar no nível ótimo, lá, o que é a nossa estratégia desse produto precificação, vai levar muito tempo. Então eu vou fazer uma primeira entrega, que de alguma maneira ela seja funcional, só que ela vai ter que me levar em direção a essa estratégia. Só que se o meu stakeholder não conhece essa estratégia, eu vou fazer uma primeira entrega que ainda não tem tudo que ele quer, e ele vai me olhar e tá aí. Não dá, porque não atende. Não, é que tem uma estratégia. Claro que daí entra um outro elemento que é o resultado. Se aquela minha primeira fatia não gerar resultado, eu ter declarado muito bem a minha estratégia, também não adianta. Então todos esses pontos assim, eles têm que andar juntos, porque com eles a gente consegue ter consistência. E da perspectiva do usuário é a mesma coisa. Não adianta a gente ter uma estratégia de longo prazo se em fatias de execução de curto eu não consigo gerar valor, que aquilo não vai parar de pé. Exatamente. E aí quando a gente fala especificamente de estratégia de produto, vou citar aqui o Gibson novamente, que ele tem também aqui um método que ele compartilha que o Netflix usa, que eu acho muito legal.
de pensar. E aí, basicamente, o que ele diz? Ele fala, olha, quando você está pensando numa estratégia de produto, é muito importante você equilibrar 3 pontos fundamentais. O primeiro deles é como que o seu produto encanta o cliente. Então, o que é que você está... qual é o conjunto de funcionalidades que você está apresentando para o seu cliente agora, ou que você quer apresentar no futuro, que vai encantar esse cliente. Então, por exemplo, né, você pode pensar em funcionalidades que vão pensar pelo lado da qualidade. Cara, eu vou ter um produto que a qualidade dele ele vai se diferenciar em relação aos outros pela qualidade, pela velocidade, pela simplicidade, são alguns exemplos. Um segundo ponto que ele fala é que no seu produto é fundamental que você pense ao longo do tempo qual é a tecnologia ou o que você está colocando nesse produto que é difícil de copiar, ou seja, que os seus concorrentes não conseguem copiar facilmente. Ao longo do tempo é importante que você vá desenvolvendo uma forma que o seu produto, que as pessoas olhem e falem assim, olha, somente esse produto tem. Então é um conjunto de vantagens que é difícil de ser copiado. Então, por exemplo, pode ser investir em brand, né? Você investe numa marca ao longo do tempo que as pessoas elas olham para a sua marca e elas valorizam tanto que daqui a pouco ela não está nem olhando o preço, nem olhando nada. Você já criou uma vantagem competitiva que é a sua marca, que empresas que já estão há mais tempo, por exemplo, às vezes não conseguem acompanhar essa velocidade de mudança. Esse é um exemplo. Tem diversas outras, no material também vai estar ali mais alguns outros exemplos. E o terceiro é o aumento de margem, que é justamente qual é o conjunto de preços ou modelos de negócio que você vai testar ao longo da vida do seu produto para você garantir que ao longo do tempo o seu produto também está aumentando margem, certo? E ele está gerando retorno. Se o seu produto não está aumentando margem, você vai precisar de capital para investir nesse produto. E pode ser que na sua estratégia você fale assim, olha, agora eu não estou preocupado em monetizar, eu estou preocupado só em aumentar minha base de clientes, então tudo bem, eu estou disposto a investir na experiência para fidelizar o meu cliente, etc. Mas lembre-se sempre, gente, a conta, ela sempre chega, viu? Fatura de cartão de crédito nunca erra o teu endereço, né? Pode, às vezes, aconteceu ali, uma parcela não veio esse mês, o próximo mês vai vir dobrada, pode ter certeza, o banco ele nunca fica com prejuízo. Então, ao longo do tempo, é muito importante pensar nesse ponto também do aumento de margem, é uma discussão muito importante. E tem essa frase aqui também do Eric Rice falando de velocidade e qualidade, né, que são os maiores benefícios que a gente pode entregar para o cliente no longo prazo. E é muito sobre isso que a gente está falando, no fim das contas, assim, porque até com o início da talk aqui que a gente trouxe de eu não posso ficar esperando, deixa que eu vou me transformar aqui e depois eu entrego um valor. Isso não funciona. No pace que a gente está de concorrência, se a gente não gerar valor no curto prazo, vai vir um concorrente e com certeza vai capturar uma fatia de mercado que podia ser nossa. Então a gente conseguir equilibrar esses dois fatores, de velocidade e qualidade, é uma arte que a gente tem que dominar no dia a dia. Maravilha. O terceiro aprendizado é que criar indicadores não é o suficiente. Portanto, domine os seus dados. E aí uma habilidade muito importante para dominar os dados, tem algumas dicas aqui que eu acho que é legal trazer, sobre alguns pontos que vocês podem ficar atentos na hora de vocês analisarem e dominarem os seus dados. Então eu vou contar uma historinha aqui que compartilha um pouco sobre alguns desses pontos que eu trouxe aqui. Então, em um dos mergulhos, numa área de meios de pagamento, a gente tinha um objetivo estratégico do ciclo OKR, e a gente estava com o objetivo desse OKR era a gente aumentar o número de usuários que estavam usando uma solução de Pix. E aí tinha lá uma entrega que estava lá no backlog do time e a gente falou, poxa, essa entrega tem potencial de mexer, que era a seguinte: vários lojistas, PJs, eles estavam deixando de vender mercadorias por Pix. Por quê? Porque não tinha uma funcionalidade de criar um usuário secundário para que ele desse para o caixa da loja dele. Então imagina, você é dono de uma loja, você tem um internet banking e você não quer dar a senha do seu internet banking para o seu funcionário que está no caixa para ele ter acesso a todo o internet banking. Então bem, o que ele queria? Olha, eu quero criar um usuário que tem um acesso restrito só para poder olhar se o Pix caiu, certo? Para poder vender. E aí o time priorizou aquela entrega e o time colocou no ar. E aí foi muito interessante porque de um mês para o outro, o número de usuários ativos quadruplicou. Ou seja, tinha mais pessoas, tinha um número de usuários assim, quadruplicou. Mas aí e aí vem o primeiro ponto. Beleza, quadruplicou o número de usuários, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Porque essa é uma métrica de engajamento que pode se tornar uma métrica de vaidade, certo? Por quê? Porque se quadruplicou o número de usuários, mas não está gerando valor no meu produto, opa, eu posso ter alguma coisa. Então, é a primeira coisa que a gente tem que começar a ficar atento com essa questão das proporções, certo? Opa, quadruplicou, mas espera aí,
vamos entender, olhar a visão sistêmica e entender qual que é o impacto disso. Então, beleza, o time olhou, quadruplicou, mas então vamos olhar o impacto disso. E aí eles foram olhar o volume de transações, certo? Já que quadruplicou, será que está entrando mais dinheiro? E aí, de fato, estava entrando muito dinheiro. De um mês para o outro, assim, deu um salto muito grande, na ordem de centenas de milhões de reais de entrada. Você fala assim, pô, muito interessante. Só que aí a gente estava no mês de fevereiro. Aí para pensar, opa, mas espera aí. Será que nos meses de fevereiro já é normal ter esse volume? Ou é algo que tem uma relação de causa e efeito, certo? Com essa funcionalidade que foi entregue. E aí o time foi olhar como é que era no ano anterior. E aí quando eles foram olhar, falaram assim, fevereiro geralmente era um mês muito baixo de transação. E aí, naquele mês de fevereiro, olhando os últimos 12 meses, ele só perdia para o mês de dezembro, que é o mês do Natal, que é o maior mês de vendas do e-commerce, ou seja, muito normal, tem muito entrada de Pix, e falam, caramba, não tem nada que explique aqui em fevereiro esse volume tão grande, por quê? Porque se a gente olhar a sazonalidade, esses números estão dizendo para a gente que tem uma causa direta para a nossa entrega legal. Só que ainda assim também tem mais uma pergunta estratégica que entrou muito dinheiro, mas será que saiu muito dinheiro também? Porque Pix é isso, né? Se entrou dinheiro, mas se saiu mais do que entrou, bem, não foi tão interessante. E no final o time viu que sim, quase metade desse valor que entrou ficou. Foi um saldo de entrada versus saídas naquele mês. E esse é um dinheiro muito interessante, inclusive, para financiar justamente o crédito, certo? Perfeito. E aí tem um caso que aconteceu com a gente, né, Guga, quando a gente também, esse processo da gente criar habilidade de inteligência de negócio, ele vai acontecendo ao longo do tempo, né? E aí teve uma situação que a gente lançou 2 produtos. E aí, bom, a gente queria crescer a carteira, a gente precisava captar, atender as necessidades daquele usuário que estava num cenário econômico diferente. Lançamos 2 produtos, começou a captar dinheiro nesses produtos e a gente comemorando. Até que veio uma pergunta, muito perspicaz, por sinal, de um stakeholder assim. Vocês estão comemorando que cresceu, mas será que não está só trocando? O pessoal tirou do produto X e botou para o Y. E daí a gente se olhou assim, cara, a gente não sabe. E aí a métrica de vaidade, né? Porque aí estava crescendo o recurso naqueles produtos e a gente comemorando, mas talvez o volume total não estava crescendo, estava havendo só uma migração. E aí foi essas perguntas que a gente teve, né? Será que esses recursos eles não estavam migrando e como é que a gente ia inferir que era um crescimento sustentável e que realmente a gente estava atendendo uma outra necessidade? Quebra um pouco de cabeça, junto o time de produto com o time de dados, ali a gente chegou numa análise que a gente chamou de origem do dinheiro. Então, o que a gente fez? A gente começou a olhar qualquer aplicação que foi feita, de onde ela veio 7 dias antes. Se até 7 dias antes ela foi resgatada de alguma outra aplicação para ser colocada nessa nova, a gente entende que é um recurso que ele apenas trocou de bolso, né? Que eu não estou crescendo ali realmente a minha carteira. Se ela não veio de algum outro produto, então sim, então cresceu. E aí o que é muito legal de contar do que é processo, né, assim, de aprendizado, porque a gente estava naquele momento que a gente foi pego no ponto cego, que realmente um stakeholder fez a gente pensar em alguma coisa que talvez a gente não tinha visto, até que 2 semanas atrás, eu estava contando para o Guga aqui nos bastidores, estava ali trabalhando, o CEO da empresa mandou uma mensagem: Thiago, a gente está numa reunião aqui do board, e aí está tendo uma discussão meio forte aqui, que o pessoal está preocupado se não está saindo recurso lá de um determinado produto que é muito importante para ir para aquele outro. Eu disse, olha César, que é o nome do nosso CEO, deixa eu abrir o Dash aqui, eu já vou te contar. Eu abri o Dash, eu olhei porque a gente já tinha um Dash automatizado, construído, aquilo virou inteligência de negócio, e eu respondi para ele, não, 78% do que a gente tem aqui com esse produto é realmente recurso novo, e eu consigo inclusive te dizer o porquê, que vai estar nos próximos capítulos ali, e pode falar aí, que depois eu conto essa. Exatamente. E aí, até aproveitando essa história que o Miller está trazendo, tem uma frase da Cole que eu gosto muito, de um livro chamado Storytelling com Dados. Tem esse livro em português também, vocês encontram. E ela diz o seguinte, há uma história em seus dados, mas as ferramentas não sabem qual é essa história. E é aí que você entra, para dar vida a essa história visual e contextualmente. Então, é muito importante, assim, dominem os seus dados. Entretanto, os dados somente eles não são suficientes, né? A gente precisa ir além. E aí é justamente quando você entra com a inteligência de negócio que você e o seu time está construindo para dar vida e dar contexto a esses dados, para que esses aprendizados possam se transformar em orientações claras, certo? Porque se você só mandar dados para o seu time lá, pode ser que essas informações não cheguem claras o suficiente para o time tomar uma ação, certo? Quem aqui já recebeu algum pedido e falou assim, olha, temos que aumentar
a receita da empresa nos próximos 3 meses. E aí você fala assim, tá bom, mas como? Temos que aumentar o nosso, o mais clássico é participação de mercado, né? Temos que aumentar o nosso share de mercado em 5%. Aí você fala assim, cara, o que é share de mercado? Como é que eu não deixo esse número? Isso são grandes impactos de negócio. É natural quando a gente sai de uma cultura de entregas para começar em uma cultura de resultados, que o primeiro passo que a gente dá é olhar para grandes impactos de negócios. Mas isso, para o time, muitas das vezes é difícil o time entender o que a gente está querendo mexer. Agora, se você chega para o teu time e fala assim, olha, a gente precisa, no próximo mês, aumentar o uso do produto X. Aí o time fala, beleza, isso aí eu sei. Pô, então vamos mandar aqui push notification, vamos fazer isso, certo? Então, como é que a gente transforma esses grandes impactos que a gente quer mexer em orientações claras? Isso é inteligência de negócio e dominar os dados é importante, mas é importante ir além, porque só o Dash por si também, ele não traz as informações sozinho. Tem mais algum ponto que você queria dizer? Pode seguir. Beleza. E aí o nosso quarto aprendizado que a gente quer trazer é, para realmente aprender a mexer nos seus ponteiros, conheça as suas alavancas. E aí aqui tem um conceito que é clássico, muitos aqui conhecem como métricas de pirata, métricas de funil. A gente estava até conversando, né, mais recentemente, tem sido uma tendência, agora eles estão usando um termo chamado de growth loops, né, que são loops de crescimento, porque, na verdade, quando a gente pensa no funil, essas etapas do funil, elas se reforçam, né? Então, acaba que o nosso produto digital, hoje em dia, o cliente, ele entra em tantas jornadas, tem tanto micro jornadas dentro da macro jornada dele, que é muito comum, né, essas alavancas, elas se reforçarem. Mas, basicamente, qual que é a ideia aqui? Pensem sempre na jornada do seu cliente, e aí, olhando pelo olhar de negócio, existe um primeiro momento ali, que é um momento de aquisição, que é o momento onde você está focando em, eu quero mais pessoas usando o meu produto, então eu quero alcançar essas pessoas. Existe um segundo passo que, depois que você alcançou essas pessoas que ela conhece o seu produto, que é você ativar essas pessoas, certo? Então elas realizarem um cadastro com você, ou então elas habilitarem a conta dela. No caso de investimentos, né, a legislação obriga o investidor a mapear o perfil dele, né? Ele só pode, muitas das vezes, aplicar em alguns tipos de investimentos depois que ele preenche um formulário. Análise do perfil do investidor. Análise do perfil do investidor, perfeito. Então, isso é ativação, certo? Se eu garanto que ele preencha logo aquilo, ele já está ativado. É menos uma etapa que, no momento que ele quiser investir, é só ele botar o dinheiro. O terceiro passo é a receita, certo? Que é depois que ele ativou, de fato, ele tirar o escorpião do bolso, né? E pagar, de fato, pelo seu produto. E aí, gente, aqui fica um aprendizado precioso de produto. O melhor feedback do seu cliente é quando ele, de fato, paga ou ele abre mão de algo pelo seu produto. Então, sabe aquela perguntinha, você compraria o meu produto? Nós brasileiros, a gente tende a ser simpático, né? Pô, eu compraria, eu usaria. Pô, vou te mandar o link, manda aí, então, vou dar uma olhada. Tem que ver isso aí, né? Tem que ver isso aí e tal, vou ver. Então, gente, essa pergunta às vezes é muito boa, né? A melhor pergunta é, se a pessoa se interessa, pô, então eu vou te oferecer ele agora, você está disposto a pagar? Esse é o melhor feedback, certo? É o aumento da receita. E também tem a recomendação e a retenção. É claro que essas etapas, não necessariamente nessa ordem, dependendo do produto, pode mudar, mas esses são alavancas importantes que, quando a gente fala de mexer ponteiro, é muito importante. Eu acho que é um frame que te ajuda a entender bem. Deixa eu tentar entender. O resultado que eu quero buscar, será que ele está atacando que etapa aqui dos meus ciclos de crescimento? Qual o gatilho que eu quero gerar? Essa é uma ferramenta que pode ser muito poderosa. Perfeito. E aí, trazendo casos aqui que a gente viveu, né? Teve 2 que eu vou dar o exemplo, vou ir correndo que o tempo está apertado. Mas a gente tinha uma hipótese que a gente queria que o nosso investidor diversificasse mais conosco. Então, que ele aplicasse em mais produtos. E a gente pensou, bom, o que a gente pode fazer para começar a atingir esse objetivo? Então, a gente acreditava que se a gente reduzisse aquele valor inicial, né, que você precisa aportar para entrar em um produto, isso poderia nos ajudar. Para verificar isso, a gente pegou 3 fundos de investimento dentro do nosso portfólio e vamos reduzir a aplicação inicial deles. Ali era um valor de R$500, a gente reduziu para 100. Para isso, para verificar a acuracidade disso, a gente ia medir depois aquela quantidade de aplicações até 499, comparando com o período anterior, porque aí a gente conseguiria inferir que aquela ação foi efetiva. E aí tem um aprendizado naqueles resultados ali que é muito interessante, assim, que é meio óbvio, né, que se baixar o valor, se já tem gente aplicando, teoricamente, mais aplicação vai vir. Só que o que não é tão óbvio é que veio aplicações de pessoas diferentes, de pessoas que antes não aplicavam. E aí o que é o aprendizado? Isso é uma estratégia de aquisição.
ou de ativação, dependendo de por qual lente você olhar. Porque eu podia ter um cliente que já respondeu o API, que ele estava naquela fase ali de aquisição, só que ele não estava ativo, não tinha ativado ele, porque talvez ele não tinha como aplicar recurso naquele produto que tinha uma barreira de entrada para ele. Então, mais pessoas aplicaram, em vez de eu ter mais recursos das mesmas pessoas. Isso é orientação para o time, isso é inteligência de negócio. Porque eu consigo dizer hoje que se eu quero trabalhar uma estratégia de aquisição ou ativação, essa é uma alavanca. E isso funciona para todo mundo em qualquer contexto? Sim, né? Não. Tem variáveis mercadológicas e do perfil do nosso cliente, que obviamente a gente não pode compartilhar todo o detalhe, mas no nosso contexto isso serviu. Então, se alguém entrar no nosso time e precisar trabalhar uma estratégia como essa, a gente já tem uma orientação que foi vivida. Outro aprendizado que a gente teve, né, um caso que aconteceu, era um desafio que quando a gente está nessa concorrência do mercado de investimentos, a gente tem um conceito que a gente chama de evasão, que é sempre que um investidor ele saca um recurso lá de um produto nosso e manda para outra instituição. E o que a gente fez, assim, né? A gente começou a fazer uma análise dos concorrentes, e isso dentro de um ciclo de check-in de OKR, que é muito importante. A governança dessa orientação a resultados, ela é um tipo molho secreto, né? A gente costuma dizer. Dentro de um ciclo de check-in, a gente começou a ter ideias para olhar o que a gente pode fazer para conter essa evasão que estava aumentando. Então a gente fez uma análise dos concorrentes, a gente conseguia mapear quais eram as top 3 instituições que estavam recebendo recursos, e viu que eles tinham produtos que tinham uma característica similar entre elas. E a gente pensou, bom, a gente tem que fazer alguma coisa parecida, então que isso deve conter aquela evasão. E o que a gente fez? A gente criou um produto com aquela característica, lançou ele e foi bem MVP, porque ele não estava com a melhor experiência do mundo, ele foi meio que parametrizado de um jeito ou de outro, brotou um produto lá no nosso aplicativo, foi parametrizado num sistema legado, ao mesmo tempo que ele já comunicava a proposta de valor dele, mesmo com essa experiência não perfeita, que na prática é o famoso MVP, que não é lançar de qualquer jeito, mas é lançar de maneira simples, de uma maneira que eu já consiga fazer o cliente perceber o valor que eu quero. E aí, conectando com aquele outro aprendizado que tinha ficado pela metade lá, a minha história, né? Olha como é legal e as coisas se reforçam. A gente consegue olhar e dizer que naquele produto hoje, 78% do recurso que entra lá é dinheiro novo. É dinheiro que provavelmente iria para outra instituição e que não está migrando de outros produtos, porque daí a gente também tem a abordagem quali, né? O quant sempre vai te dizer o quê, e o quali vai dizer o porquê. Então, quando a gente conecta isso também com o UX, a gente consegue entender comportamento. E a gente entende que tem perfis diferentes para produtos diferentes. Então, por isso que hoje, se o CEO me pergunta, está migrando ou não está, eu consigo dizer sim ou não, e por quê? Porque a gente consegue fechar todo esse ciclo, assim. Então, isso também volta naquele ponto que o Google tinha comentado, assim, de os dados dizem muita coisa, são 2 dashes, né? É um da origem do dinheiro e um do volume da carteira e do perfil do cliente. Só que só uma pessoa para analisar os dois, achar os efeitos causais com relação e contar uma história. Ou o chat GPT, ao vivo. E aí tem um ponto bem importante que a gente quer trazer aqui, que não por acaso ele está depois desses exemplos com dados, né, que é da relação com os stakeholders. E aí passando aqui, de novo a gente volta no Kagan, né, porque eu gosto de trazer uma referência dele falando disso, de o trabalho de produto ser sobre relações e disso depender muito do Product Manager. Porque eu, como pessoa de produto, sei muito bem que, por vezes, a gente entende que esse trabalho ele é desconfortável para nós. Que o stakeholder ele é um malvado que está lá me jogando pedido por baixo da porta e eu tenho que cuspir o código por cima, né? E não é isso. O que eu tendo a dizer, assim, com um certo grau de confiança de experiências que eu tive? Se isso está acontecendo e isso muitas vezes acontece, não é porque quem está pedindo isso para ti é malvado, quer fazer mal ali para o time. Provavelmente é fruto de um trabalho de produto que não está bem feito. E aí eu gosto muito do que cita no último livro do Kagan, do Empowered, que ele tem um capítulo inteiro de como a pessoa de produto tem que desenvolver sua relação com o stakeholder. Então, acho que dá um recado muito claro, dizendo sim, isso é papel da pessoa de produto, e principalmente da liderança. Então, é isso que tem que ficar muito claro, assim, os stakeholders, eles são teus parceiros, invista nessas relações. Legal. E aí tem uma frase também que eu gosto de falar muito, o Magno é um dos especialistas de produtos aqui da K21 e um dos sócios também, e ele tem uma frase que eu adoro, que ele fala assim, olha, quando as pessoas sentem que estão sendo ouvidas, elas te dizem coisas. E é muito legal, tem um livro que eu adoro, que se chama Negocie como se sua vida dependesse disso, que o autor é o Chris Voss, que ele era um negociador de elite do FBI, e ele negociava situações onde sequestradores estavam sob posse de reféns. E aí no livro dele, depois que ele se aposentou, ele começou a aplicar os aprendizados que ele teve na arte de negociação ao mundo dos negócios.
E aí ele conta uma coisa muito interessante, que quando ele ia negociar com um sequestrador, e ele pegava no telefone para falar com esse sequestrador, o FBI, ele coloca no mínimo 5 outras pessoas que estão ouvindo a mesma conversa, só para tentar captar aquilo que não está sendo dito na superfície da conversa. Aí a pergunta que eu te faço é, se o FBI, que é o FBI, o Chris Voss, que é o cara top, o cara de elite, se ele coloca 5 outras pessoas para estarem ouvindo o que o sequestrador está falando, por que você, como líder ou como dono de um produto, vai falar com o seu cliente sozinho? Ou às vezes nem fala, ou às vezes nem se prepara, nem pensa nas perguntas, e às vezes está mais preocupado em falar do que ouvir. Então essa é uma habilidade muito importante. Quando as pessoas sentem que estão sendo ouvidas, elas dizem coisas, inclusive os seus stakeholders, que senão vai acontecer um pouco do que o Miller trouxe, que pode ser que você esteja olhando o stakeholder e você está tomando uma interpretação de que ele está com as intenções que não são as intenções certas, que você tem a verdade, mas talvez você pode não estar escutando ele. Então, invistam nessa habilidade da escutativa, que é muito importante. E no fim, para espalhar os aprendizados, efetivamente, conte boas histórias. E aí aqui tem um caso muito interessante que aconteceu no Sicredi na semana passada. A gente recentemente, na área que a gente está fechando um trabalho, a gente rodou lá uma iniciativa que a gente pegou um produto que estava parado lá com o time. Era uma oportunidade que tinha muito valor na mesa, na ordem de bilhões, dezenas de bilhões. E a gente falou assim, beleza, vamos montar um time aqui de elite e vamos desenvolver esse produto em uma semana. Vamos fazer sprints diárias, e aí tinha um feriado no meio, então foi em 4 dias. Vamos botar esse produto no ar em 4 dias. A gente pegou pessoas competentes, que tinham capacidade de resolver o problema, priorizamos o valor, fatiamos, entrega de valor todos os dias, no último dia, cliente na review, cliente dando feedback. Depois de 2 dias, esse produto que estava parado, já tinha faturado já na casa de dezenas de bilhões, já está chegando na casa da centena, agora já depois de 3 semanas. Ou seja, uma baita história para contar, a gente fez apresentações, o time apresentou, apresentações PPTs de horas, etc. Estava eu lá no Sicredi e aí fui ter uma conversa com o CEO, fui cumprimentar ele, pô, e aí, você está em qual área? Eu falei, caraca, eu tenho que contar essa história para ele. Só que o CEO, ele não tem um tempo de era antes do almoço, né? Aquele tempo ali, eu não tenho como mostrar o PPT para ele. Eu falei, bem, eu tenho que contar essa história de uma forma objetiva. E aí falei para ele na mensagem, pô, tá muito legal o trabalho, inclusive você ficou sabendo dessa história? Ele falou, não. Eu falei, não, tinha uma oportunidade na mesa lá de dezenas de bilhões. A gente olhou o relatório da B3, entendeu que dos nossos associados, eles estavam contratando esse produto em outras instituições, e só o que a gente mapeou, hein? E aí esse produto estava parado lá, montamos um time, entregamos isso em 4 dias, contei a história para ele. Cara, quando terminou a história, ele falou assim, cara, muito legal essa história e tudo mais, a gente trocou ali, falou de outras coisas, beleza. Essa conversa demorou ali entre 5 e 10 minutos, mas a gente falou de outros assuntos, inclusive jogos de tabuleiro. Beleza. À tarde, dando um workshop lá na sala, contei essa história. Ó, gente, eu tô contando essa história, e já contei hoje pro CEO, contei para ele, não sei o que. Cara, levanta uma mão lá atrás. A coordenadora do time falou assim, então foi por isso que no almoço ele me encontrou, já falou dessa história e falou que quer saber mais. O que eu quero dizer com isso? Eu tinha uma oportunidade ali pequena, compartilhei aquela história e já tive o feedback de que ele se interessou, certo? Não contei a história em detalhes, mas contei uma história para ele e gerou um engajamento. Então, uma parte muito importante não seja vítima da moda dos dados. Tipo assim, meu Deus, eu tenho que sempre mostrar, tem que ter um PPT aqui. Não seja vítima. Foque na mensagem que você quer passar. Lembre-se sempre que muitas das vezes o simples vence o sexy. E aí tem uma frase muito legal do Robert McKee, que ele fala, se você teve êxito em persuadir uma pessoa, você só fez isso intelectualmente. Mas isso não é suficiente, porque as pessoas elas não são inspiradas a agir apenas pela razão. Você precisa tocar no coração delas. E por fim, a nossa mensagem final, depois dos nossos principais aprendizados, para que você encontre a sua forma de cultivar a inteligência de negócio. Cada contexto é diferente, cada um tem uma forma de fazer. Em cada contexto você vai encontrar necessidades e caminhos diferentes, então encontre a sua forma. E a gente quer trazer aqui algumas mensagens finais. E a primeira mensagem que eu quero trazer é uma frase que eu gosto muito, do Marco Fischbein, que é CEO do Descomplica, que ele fala o seguinte, a alta performance exige intenção. Ninguém alcança alta performance sem querer. Então, você não acorda de manhã, agora eu quero ter alta performance. Não existe isso. A alta performance ela é alcançada por pequenas ações, por aprendizados ao longo do tempo, que você vai transformando isso em inteligência de negócio.
Então persiga, você precisa buscar intencionalmente. Tem uma frase que meu pai fala muito que eu gosto, que é antes tarde do que mais tarde. Então nunca é tarde, comece a sua jornada. E uma frase que eu gosto muito, né, e também de uma pessoa que virou uma baita referência para mim, o nome desse cara aí é Hubert Joly. Ele foi CEO da Best Buy, contratado numa época na Best Buy que eles estavam perdendo o mercado. Era a explosão dos e-commerces e a Best Buy, que é uma grande varejista americana, estava ficando para trás. Então a missão dele era fazer essa virada de chave para que a empresa pudesse voltar a ser lucrativa, né? Ele escreveu esse livro que está ali, que chama The Heart of the Business, acho que até lançou a versão em português agora. E teve uma frase que me marcou nesse livro, que ele fala que delegação e autonomia despertam a mágica humana quando as pessoas estão motivadas e capacitadas. E aí o que a gente relaciona de tudo isso que a gente falou, assim, né? Motivação e capacitação, para mim, elas se reforçam, né? A gente criar aquela inteligência de negócio, a gente gera confiança para o stakeholder, a gente consegue gerar valor para o usuário e o nosso dia, o nosso trabalho, a nossa vida fica melhor quando a gente consegue fazer coisas boas e coisas que geram valor para os outros, assim. Então tem uma outra aprendizado desse livro que, assim, como que a gente vê o trabalho, né? Ele conta que ele tinha que etiquetar laranjas, o primeiro trabalho dele, e ele queria comprar uma bicicleta. E aí ele teve um acidente lá de trabalho, ele ficou em casa, não precisava etiquetar laranja. Pô, melhor cenário do mundo, né? Eu tô ganhando aqui o meu salário, eu compro a bicicleta sem etiquetar laranja. Só que daí passou um tempo, ele foi ganhando experiência, até que ele disse assim, mas o trabalho não é sobre isso. O trabalho não é a minha vida, obviamente, a minha vida é muito mais que isso. Só que o trabalho também é um meio de deixar um legado para o mundo. E não de deixar um legado para o mundo naquela forma mais inspiracional. Mas se todo dia a gente fizer uma coisa que gere valor, que nos traga feedbacks positivos, com certeza a nossa vida dos nossos usuários e dos nossos stakeholders vai ser um pouquinho melhor. E por fim, gente, a gente quer agradecer a todos que dedicaram um tempinho aqui para estar com a gente nesse momento. Aqui no QR Code vocês conseguem acessar a apresentação para quem quiser. Também conseguem pegar o nosso LinkedIn aqui, os nossos contatos. E eu passo para ti, Guru, para o teu recado final. Maravilha. Acho que é legal compartilhar depois. Nosso tempo esgotou. Se alguém quiser trocar ideias, ele vai ser um prazer. Eu na K21 trabalho num time que é um time de produtos muito focado em acelerar negócios. Assim como foi esse trabalho em investimentos, a gente já realizou esse trabalho em diversas outras empresas e tem muita história boa para contar. Depois, se alguém quiser saber mais também, pode me procurar, pode procurar o nosso time. A Deia, que está aqui também, é do time. Tem outras pessoas aqui também do time, a Michelle, a Fê. Levantem a mão aí quem é do time. Depois podem procurar aí, vai ser um prazer conversar com vocês. E eu esqueci do meu jabá. Aqui no Sicredi também, a gente está com diversas oportunidades nas áreas de produto. A gente tem muita coisa relevante para fazer. Quem quiser me procura depois também, vou estar por aqui. Tem uma galera do time, levanta a mão aí, por favor, para serem procurados. Agora sim. Fechou com o meu jabá. Obrigado, gente. Muito obrigado. Valeu. Dá tempo para pergunta? Acabou. Alguém quer fazer uma pergunta? A primeira pergunta. Quer? Por favor. Acho que foi você que falou, Thiago, sobre se eles conseguiram entender que os clientes estavam, a dúvida dos chefes, eles estão migrando de produto de investimento. Vocês montaram uma inteligência para poder acionar esse cliente para, ou foi humana mesmo? Como foi isso? Foi 2 pontos ali que eu tinha comentado de ter os dados quanti e depois o quali. Porque assim, a gente apostava muito que o grande fator, a grande barreira que diferenciava os produtos era, por exemplo, o valor ali inicial que você tinha que aplicar. Então teve um dos produtos lá que a gente baixou o ticket dele. Ele tinha um valor para entrar nele que era R$10.000 o aporte inicial. A gente foi lá e baixou para 1.000. E quando a gente baixou para R$1.000, a hipótese que a gente tinha era que mudasse o perfil de cliente, que a gente tem uma segmentação por faixa de renda. E não mudou como a gente esperava. E aí a gente foi entender, daí por dados quali, porque a gente tinha CPFs, a gente tinha no quant, a gente conseguia extrair quem eram aquelas pessoas. Mas eu digo aquela estratégia de retenção. Vocês viram Tá. que o pessoal estava saindo e aí ficou um gap na minha cabeça. Tá. Você chegou nesse cliente para acionar ele e entendeu que eles estavam saindo de um produto para ir para a concorrência. Para travar esse cliente, essa retenção. Teve uma atuação humana ou Teve. foi uma inteligência artificial? Teve atuação humana, porque também a gente recorreu para o quali, porque a gente viu que, pelos dados, a gente olhou assim, era Nubank, eram algumas instituições que estavam entrando naquelas contas remuneradas, 100% de CDI, e a gente não tinha um produto com aquela característica. E aí uma pesquisa quali que a gente fez, veio isso muito forte. Então a gente desenvolveu um produto... Mas o cara saiu, você ia lá e dava o que ele estava procurando
Isso aí. Então a gente desenvolveu um produto com aquela característica e aí a dúvida era, tá, será que ele não está só migrando de um interno? Não, daí aquele outro dado me diz que não. Realmente ele provavelmente mandaria aquele recurso para fora, porque lá fora tinha aquele produto e aqui a gente não tinha. Passou a ter, ele parou de mandar. E tem uma história legal também, Miller, que acho que é legal compartilhar, né? Que existe uma cerimônia que acontece de forma recorrente do time de investimentos com os times que estão na ponta com o cliente, né? Os gerentes lá das agências conversando. E eu me lembro que numa dessas reuniões a gente abriu um espaço para ouvir as pessoas e aí teve uma gerente que começou a contar a história e a gente falou assim, gente, ninguém interrompe, vamos ouvir. E ela começou a falar, pô, teve um caso aqui de um cliente que chegou aqui e ele queria acessar uma informação que a gente, o gerente de negócio, não tinha automatizado lá no nosso sistema. E aí ele não tinha essa informação, o que ele fez? Ele levantou, ele entrou numa instituição financeira concorrente próximo, foi lá eles tinham essa informação para dar, ele simplesmente veio aqui, tirou mais de 1 milhão e levou para lá. E aí a gente ficou assim, falando assim, caramba, a gente não tem essa informação. E isso foi um insight para o time a partir de uma simples história contada por uma pessoa, que quando a gente ouve as pessoas, elas dizem coisas. Então foi uma história bem legal, né? E essa dos stakeholders assim de confiança, né? Naquele livro do Hubert Joly ali também, o primeiro dia dele como CEO na Best Buy, estava todo mundo esperando ele na sede do corporativo e ninguém achou ele, porque ele foi para a loja mais próxima da casa dele. Que ele entendia que era ali que ele ia começar a virada, de entender como é que as coisas funcionavam e construir essa confiança com o stakeholder. A gente não fez tão, né, assim, nessa magnitude do CEO, mas esse fórum que a gente tinha era uma maneira de construir essa confiança com o stakeholder e poder ouvir essas histórias que, no fim das contas, contam coisas pra gente que a gente não está vendo. Maravilha. Mais alguma pergunta? O fórum não está funcionando? Vai resolver isso agora aqui, em produção. Que a gente testou antes em produção e tinha funcionado. Vamos ver agora o que vem. Vê se no link, clica na frase, você clicou na frase, não abriu o que a gente testou antes. Você conseguiu baixar? Teve gente que baixou, certo? A apresentação. Tá, porque tá no Drive, num link que ele é aberto, qualquer pessoa pode acessar. Então quem teve dificuldade, me procura pessoalmente que a gente ajuda aqui, tá bom? Isso, o Typeform é só para a gente coletar uma percepçãozinha de vocês. Então, só de responder ali qual foi o propósito que a palestra atingiu em vocês, aí a gente dá de presente em troca do... Vocês dão de presente feedback, a gente dá de presente a apresentação. Boa? Maravilha, muito obrigado, gente, e um ótimo evento. A gente se encontra. E aí, como é que foi?